Muitas pessoas dizem que amam a Deus, que seguem Jesus. Mas vamos saber quem é quem? Porque nem todos os que dizem ser de Deus são de Deus. E a prova disso é a própria escolha que faz para as suas vidas. Leva uma vida sem decisões. Vamos então saber como que isso é então. Vamos? Vamos saber. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que pergunta interessante, não é? Mas será que está certo? O problema não é a pergunta, mas a intenção de cada um. Às vezes, perguntamos algo para ouvir aquilo que queremos ouvir e não aquilo que precisamos fazer. E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus não falou o quão era importante, o quão era interessante a pergunta, mas questionou aquele jovem rico por que ele chamava de bom. Por que Jesus chama atenção para aquilo que aquele jovem disse? Por que será? Porque, na verdade, quando não estamos praticando nada do que sabemos, não temos nenhum relacionamento com Deus. E muito menos podemos chamá-lo de bom. E por que não chamar Jesus de bom? Porque você não usou a fé para se relacionar com Ele. E se você não se relaciona com Deus, então você pode ser aquele tipo de pessoa que usa Deus para os seus interesses, ou seja, para atender às suas necessidades. Por isso que Jesus disse: Por que me chamas bom? E depois, Jesus disse algo interessante: Não há bom senão um só, que é Deus. Jesus não era o Filho de Deus? Sim, o era. Mas a condição que ele estava era de servo de Deus. Veio para servir ao Pai. Ele estava vestido de um homem, né? De carne e osso. Mas nem por isso ele pecou, mas ele falou de Deus. Ele não falou dele mesmo. Ele falou que o Pai era bom. Sabe, Jesus, diante daquele jovem rico, se fez como um ser igual aos demais. Não se colocou como um filho de Deus, mas colocou o Pai acima dele. E ele é, sim, bom. Muitas pessoas se acham bom, porque quando olham para suas obras, acham que são justos. E isso dificulta muito em relação à fé que salva. Por que, hein, Viviane? Dificulta salvar a pessoa nessa condição. Por quê? Porque ela não vem buscando uma forma de mudar, mas de cumprir. Ou seja, quer apenas fazer para ser aprovado por terceiros. Jesus disse para aquele jovem rico: Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você, de repente, está procurando ter vida, ser feliz no amor, na vida sentimental, na sua vida financeira, ou seja, em si mesmo também. Você não é feliz com você mesmo. Você não é feliz porque está faltando você guardar esse mandamento. Esses mandamentos que Jesus está falando com esse jovem. Como é que eu guardo alguma coisa? Quando eu vejo que aquilo é necessário. Mas quando eu não vejo necessário, eu esqueço, eu não me importo, não é? Então, é isso que muita gente faz com relação às coisas que a fé pede. Elas não se acham que precisam fazer o que a fé pede, mas acham que só devem cumprir. Cumprir apenas um papel.
Eu faço isso, eu posso fazer isso por um tempo, não é? Mas quando eu necessito, eu guardo, eu aprendo, eu busco observar sobre aquilo que é falado. Jesus falou para aquele jovem rico que era necessário ele guardar os mandamentos. Mas ele, como era um jovem que sabia do que estava escrito e achava que cumpria os mandamentos por saberem deles, mas o fato é que ele não os guardava, porque ele não achava que aqueles mandamentos não aplicavam à sua necessidade. Assim são muitas pessoas. Elas dizem querer Jesus, dizem que ele é bom, que crê nele, mas a vida não retrata que guarda os mandamentos. Eu gostaria que você observasse a sua vida, para que não esteja agindo por uma fé emotiva. A fé emotiva se acha que tá tudo bem, tá tudo muito bem resolvido e não precisa buscar, não precisa tentar-se a si mesmo. E por isso que os mandamentos não são guardados. Porque aparentemente, você pensa, não é necessário, porque você já cumpre em todos. Não seja assim. Jesus veio para aqueles que precisam dele. Se você atentar para os mandamentos, você vai observar o quão falho você é, principalmente com os demais.